Olá pessoal, bem-vindos. Eu sou o André Pádua. Nesse momento você está assistindo Polis, aqui no Alcia Podcast. E no vídeo de hoje, acho que é o primeiro vídeo na história do canal que a gente consegue falar sobre política, cultura, esporte, tudo junto. Graças às polêmicas que aconteceram na abertura de cerimônia ali dos Jogos Olímpicos de Paris. Especialmente a comunidade católica, a comunidade cristã, nas suas mais diversas denominações religiosas em torno do cristianismo, ficaram bastante indignadas e até mesmo revoltadas com a maneira que se caracterizou ali a cerimônia de abertura. E essa coisa foi tão séria, mas tão séria, que provocou o COI, o Comitê Olímpico Internacional, mais especificamente, mais precisamente aqui, a galera da Comissão de Paris que organizou isso, e eles acabaram se manifestando. Nessa manifestação, eles pediram desculpas à comunidade cristã por uma paródia não intencional, né? A princípio foi-se entendido que haveria ali uma provocação, uma espécie de troca de ferpas de uma comunidade LGBTQI+, para a comunidade cristã católica. E eles esclareceram que não foi essa a intenção. A intenção deles foi outra. Saiu no jornal The Guardian, tá em inglês a matéria, vai estar aí para vocês na descrição do vídeo, mas a gente jogou ali no Google Tradutor e a gente vai trazer alguns aspectos dessa matéria para a gente conversar sobre. Abre aspas, organizadores das Olimpíadas de Paris pedem desculpas aos cristãos por paródia não intencional da última ceia. Desculpas seguem raiva entre católicos e outros grupos no segmento da cerimônia de abertura que se assemelhava à cena bíblica. O Comitê Organizador de Paris, de 2024, pediu desculpas aos católicos e outros grupos cristãos que ficaram indignados com uma cena durante a cerimônia de abertura que evoca a pintura A Última Ceia, de Leonardo da Vinci, com drag queens, um modelo transgênero e um cantor maquiado como o deus grego do vinho. E o comitê organizador ainda esclarece que a paródia não intencional da cena bíblica, realizada tendo como pano de fundo o rio Sena, na verdade tinha a intenção de interpretar Dionísio e aumentar a conscientização do absurdo da violência entre seres humanos. Né? Os membros do comitê organizador dessa cerimônia se manifestaram através do X do antigo Twitter para falar sobre isso. Mas o que nós queremos aqui debater com mais cuidado é o finalzinho da matéria que o Thomas Joly, o diretor artístico por trás dessa cerimônia, ele vai trazer para a gente conversar da intenção principal da cerimônia. Antes da gente ir para lá, convido você para se inscrever no nosso canal aí, para curtir, porque aqui tá sério, tá mexendo com... Né, é uma comunidade grande, a maior comunidade do mundo está envolvida, uma das maiores do mundo envolvida, que é a Igreja Católica, que são os cristãos. Então é importante a gente conversar sobre isso. Comenta o que você achou dessa questão do Dionísio, né? Dessa paródia não intencional da Santa Ceia, esse quadro aí retratado por Leonardo da Vinci. Se você que está aí, você se sentiu insultado com isso também. E, enfim, se você achou que ele está falando que não foi intencional, mas eu me senti provocado, né? E a gente vai conversar sobre isso agora. Então, compartilha aí o vídeo também com os amigos se você achar que a nossa análise aqui, ela tá razoável, ela tá interessante o caminho dela. Mas vamos aqui ao que o Thomas Joly ele disse nessa entrevista. O diretor artístico por trás da extravagante cerimônia de abertura disse que a subversão religiosa nunca foi sua intenção. Ele fala, queríamos falar sobre diversidade. Diversidade significa estar junto. Queríamos incluir todos, simples assim, ele disse, né? Mas aqui a gente traz uma reflexão. Como é que é essa reflexão? Foi muito característico visualizar ali, né, essas figuras que ele colocou, da comunidade LGBTQI+. Tá, e você está junto, né? Uma comunidade unida e por aí vai. Agora, se não foi intencional a paródia, em que aspecto ele fez a ligação entre a comunidade religiosa, entre a comunidade cristã, entre as comunidades religiosas do mundo? Porque ele não pode, né? O Thomas Joly tem que tomar cuidado, porque ele não pode
fazer uma alusão ao monoteísmo, né, a adoração de um Deus apenas, com o pretenso politeísmo de um Deus aí que vem de uma cultura que é uma cultura pagã, né? E de certa forma houve essa comparação entre uma cultura pagã entre uma cultura cristã, cultura católica. Então, para a comunidade católica e para a comunidade cristã, houve essa equiparação. E aqui a nossa reflexão é especificamente essa. Se a ideia era envolver, que ele diz, a diversidade, se a ideia era dar essa significância de estar junto, de querer incluir todos, né, simples assim, como a figura religiosa do monoteísmo, especificamente ao cristianismo, tem outras, né, fontes religiosas e culturas religiosas que não estão necessariamente ligadas ao cristianismo, né? Como é que elas foram interpretadas nesse meio aí que a gente vê da Santa Ceia, né, que a representação LGBTQI+, estava especialmente representada e retratada. A gente acha positivo trazer esse debate da diversidade religiosa, da pacificação da sociedade para a abertura dessa cerimônia da Olimpíada, mas eles precisam ter um cuidado bem mais delicado para demonstrar onde é que está a comunidade, as diversas comunidades que compõem a sociedade ali dentro. Isso não ficou preciso. Tanto não ficou preciso que gerou toda essa repercussão, toda, né, esse grito aí dessa comunidade cristã católica. Porque a própria comunidade cristã parisiense se manifestou em relação ao que aconteceu. Outras organizações católicas pelo mundo se manifestaram. Aqui em Lavras, por exemplo, teve um padre, o padre Juarez, que é daqui da minha cidade, que também se manifestou pela televisão, ao vivo ou gravado, não tenho certeza, mas ele se manifestou sobre isso também nas redes sociais. Então, a comunidade cristã se sentiu muito desrespeitada. Vi alguns amigos no Twitter falando que não se pode aguardar uma interpretação cristã sobre a Bíblia em si, ou sobre aspectos da realidade, se essas pessoas não estão ligadas ao cristianismo. Mas aí temos que demonstrar o que o responsável pela cerimônia de abertura apontou: respeito à diversidade, respeito à tolerância, né? E essa questão de estar todo mundo junto. Então, são aspectos que têm que ser considerados numa cerimônia de abertura de Olimpíada. Como é que está todo mundo sendo representado ali? E não pode ser econômico nisso, que a sociedade ela é muito diversificada, muito pluralista. Então, como é que a gente agrega todo mundo nisso? Mas uma outra questão que estão chamando a atenção também é para a perda do sentido esportivo da abertura dos Jogos Olímpicos. Porque, de certa maneira, a tônica do esporte, a ideia da perspectiva do esporte, a representação do esporte, por exemplo, nessa ideia de reflexão que eles elaboraram, ela não teve presente direito nessa cerimônia de abertura, a não ser com o lançamento da tocha, com algumas pessoas carregando a tocha olímpica, né, algumas pessoas participando dessa cerimônia. Mas a principal razão ali, o principal interesse que era o esporte, não estava explicitamente caracterizado na cerimônia de abertura, né, com toda essa simbologia que foi desenvolvida pelos cerimonialistas dessa Olimpíada em Paris 2024. Era essa reflexão que a gente queria trazer aqui. Se a gente quiser trazer esse debate da inclusão, da diversidade, de todo mundo junto, nós precisamos pensar em como estar acolhendo a diversidade, a pluralidade das relações sociais que esse planetão todo que a gente está morando, ele possui. E nós temos que levar isso muito a sério para que não gere outras repercussões negativas como essa que aconteceu. Porque a ideia, nesse momento, ela pode ter saído pela culatra. Porque ao invés dos grupos religiosos, especificamente o grupo cristão, se sensibilizar com a vida, com a existência, né, das pessoas LGBTQI+, isso provocou cisão, ainda mais cisão.
Então, é necessário que a gente reavalie o modelo de sensibilização e até mesmo o modelo de provocação para a realidade que a gente todo mundo conhece. Violência contra pessoas LGBTQI+. Sempre de maneira associada a todo o contexto. Como é que a gente pode pensar isso junto? Então, todo esse contexto é toda a sociedade que compõe o nosso mundo. Aí, debatendo com todo mundo, porque a ação de determinadas políticas públicas, ela vai incidir num contexto muito maior, muito grande. E é desse contexto muito grande que vai haver a sensibilização, vai ser trocada pela proatividade, vai ser trocada ali por ações afirmativas e efetivas em respeito à comunidade LGBTQI+. Então isso tem que ser pensado junto. E a diversidade do nosso planeta tem que ser representada com mais delicadeza. Agradeço todo mundo que esteve presente, que está aí presente. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais para vocês.